amigos, como vocês estão? Hoje eu vim trazer o vídeo de leituras do mês de julho, que eu até fiz uma enquete no Instagram perguntando se vocês achavam interessante, já que provavelmente vai ser um vídeo mais longo. É isso, todo mundo votou que sim, então eu trouxe. Antes de mais nada, vamos aos recados iniciais, né? Para quem tá gostando do canal, não se esqueça de se inscrever, curtir, deixar um comentário. E eu tô deixando agora na bio também o link de associado da Amazon. Então, se você quiser comprar qualquer um desses quadrinhos que eu vou falar aqui hoje ou qualquer outra coisa, compre pelo link aqui embaixo, que ajuda com que eu receba uma pequena comissão. Trouxe uma pilha aqui e também tô com uma colinha no computador para as leituras que eu fiz online. Tudo que eu fiz de forma digital, vou deixar uma fotinho aqui para vocês e vamos começar. Se eu não me engano, esse mês eu consegui ler 25 coisas entre livros e quadrinhos. E audiobooks também, eu tive uma experiência bem bacana com audiobooks. E foi um mês que eu mais li até agora. Normalmente a minha média era ali entre 12, 13 quadrinhos, mas nesses últimos meses eu tenho me surpreendido comigo mesma e tô conseguindo realizar uma quantidade maior de leituras, mas sem me forçar e nem nada. Tem sido um processo bem fluido e natural, que é o que importa, né? E principalmente a qualidade das leituras. E eu li muita coisa boa esse mês. Vou mostrar para vocês então. Vou pegando conforme tá aqui na pilha, então vamos começar com Resta 1 do Jordan Crane. Esse aqui é publicado pela HQueria. E esse é um quadrinho muito bacana e tem figurado aí já como um dos melhores do ano para muitas pessoas. Acredito que vai estar na minha lista também. Esse é um quadrinho onde a gente tem dois tempos de narrativa. A gente acompanha o casal principal que está voltando de uma viagem e enquanto essa viagem estava acontecendo, eles estavam lendo em conjunto um livro que também vai falar sobre um casal, enfim, que teve uma grande perda. E então os nossos protagonistas, eles vão ter que lidar com toda essa dor e esses sentimentos mistos de forma individual, porque a esposa do casal, ela resolve então ir na locadora e buscar comida no mercado, e enquanto isso a ansiedade toma conta do homem e ele passa então a ter ali vários pensamentos de tudo que pode ter acontecido com essa mulher. Ela pode ter escolhido ir embora, pode ter se acidentado, pode ter morrido. A gente entra num transe de possibilidades e ansiedade e tudo que vai levar dentro dessa narrativa, também baseado no livro que o casal estava acompanhando. É um quadrinho muito especial, todo em tons de verdes, e acho que o Jordan Crane fez um ótimo trabalho. Essa é uma narrativa que demorou mais de 20 anos para ser feita, então é um quadrinho bem caprichado. Esse mês eu li também PTSD Radio, Frequências do Terror, da Pipoca Nankin, e esse é escrito e desenhado pelo Masaaki Nakayama, que é um mangaka, então esse é um mangá de horror que o Pipoca trouxe para nós. Esse é o primeiro volume de 3, né? Uma trilogia que a princípio não tem nem conclusão, porque enfim, o autor teve questões assombrosas com esse mangá e decidiu não finalizar esse projeto. E esse é um quadrinho que, assim, já fazia uns 2 meses que eu tava lendo, tá? Porque, de fato, eu peguei isso aqui, eu tentei ler de noite para ver se me causava mais impacto, enfim. Não foi um quadrinho que eu gostei. Ali pro final acho que melhorou, mas enfim, é uma trama meio confusa e a gente vai ter tipo uma conexão ali no início de cada capítulo. A gente tem uma frase, e essa frase dá para ver que ela tem um contexto que vai se interligando. E são contos diferentes, mas que acabam ali tendo uma ligação, mas é difícil pegar o fio da meada nisso também. Enfim, é um quadrinho que eu não gostei muito e eu já tinha visto resenhas, né? A Deia Catlover, ela resenhou a trilogia nas edições em inglês desse quadrinho e já me deu um balde de água fria, então honestamente eu acho que eu vou concluir, mas vai depender muito, com certeza não é uma prioridade e eu não tenho os outros volumes e também não estou priorizando.
Agora, o maioral de todos, não canso de falar, de elogiar. Já gastei todo o meu português com esse quadrinho aqui, Ouroboros, escrito e desenhado pelo Lucas Johannathan e publicado aqui no Brasil pela editora Comic Zone. Esse é um quadrinho maravilhoso, para mim o melhor do ano, onde a gente vai acompanhar o Kessler, que é um policial, e ele acorda então com uma notícia reveladora e surpreendente, e indo para o trabalho no dia seguinte, ele vai saber um pouco mais de detalhes, e isso mexe muito com ele, com razão, porque é uma coisa de fato bem marcante. E ele resolve então voltar para a casa dele, a casa onde ele nasceu e cresceu uma parte da vida, e a mãe dele e toda essa relação extremamente conturbada que eles têm, e essas questões de abandono e maternidade, enfim, é um quadrinho bem marcante e maravilhoso. Leiam. A maioria dessas obras tem resenha, inclusive, no meu Instagram já, e Ouroboros tem resenha aqui no canal, inclusive. Se vocês quiserem algum outro específico, é só comentar aqui embaixo também que eu trago pro YouTube. Li também Eventos Semi-Apocalípticos, volume 1, Eduardo e Afonso. Esse é do Yoshi Ichisi, publicado pela editora JBC. Esse é um quadrinho bem fininho e ele é super divertido, mas ao mesmo tempo reflexivo. Aqui a gente vai acompanhar o Eduardo e Afonso. O Eduardo é um menino normal e o Afonso, então, é uma máquina de secar que tem vida própria, enfim, ela fala, e o Eduardo acaba levando ela para tudo que é lugar, e no final ali a gente vai descobrir o porquê disso. E pelo que eu entendi, esses eventos semi-apocalípticos, eles vão se interligar, mas em temas de personagens diferentes. Então, o personagem que aparece aqui nessa trama vai acabar sendo ali o protagonista do volume 2, que é o Gilmar, que já está à venda. E esse é um quadrinho, como eu disse, divertido, mas que sabe ser reflexivo. A gente tem ali no final um pouquinho das questões de porque o Eduardo ele está em busca de um mago para poder transformar o Afonso em humano novamente. E aí a gente descobre a conexão dos dois, enfim, eles vão se meter em confusões, mas é super divertido, fluido, e eu gostei bastante dessa história, me surpreendeu. Os desenhos são lindos também. Eu li também Vampiros, volume 1, do mangaka Akili, da JBC. Eu acho que é um mangaka homem, tá? Mas eu não tenho certeza. E esse é um quadrinho sobre vampiras e relacionamento sáfico, né? Então, relacionamento lésbico entre essas duas protagonistas. A gente vai acompanhar tá rolando ali tipo o velório da avó dessa menina de cabelo escuro. E aí surge a loira, tipo, ela literalmente aparece lá, sem explicação, da mesma forma ela some, mas enfim, vai acontecer coisas onde ela começa a conviver na casa dessa família, e ela se diz ter sido amiga da avó da protagonista, e aí a gente vai ver então toda essa relação, a gente descobre que ela é uma vampira, e ela tem ali os seus embates, tem o mordomo dela, e é um quadrinho divertido. Eu ainda não li a continuação. Eu acho que ele é completo em, tipo, posso estar falando besteira, mas acredito que sejam uns 11 volumes. Então aqui realmente é bem o iniciozinho. É fofo, a gente vê logo de cara, assim, que a relação das duas já vai para esse patamar amoroso, mas ao mesmo tempo, tipo, acho que tem uma cena de beijo, enfim, é tudo mais, é estranho, sabe? Os mangás, alguns para mim têm essa característica, tipo, ao mesmo tempo que parece que as pessoas se apaixonam de uma hora para outra, enfim, é bem devagar o desenvolvimento, mas a decisão de se apaixonar é tipo de imediato, como se do nada elas já se amassem. Então, é um quadrinho que eu achei legal, mas enfim, não passou muito disso. Eu li também Anamorfose, do Shintaro Kago, publicado aqui no Brasil pela editora Darkside. Esse é o terceiro, na verdade, quadrinho do Shintaro Kago que eu leio. Eu tenho aí uma história com aquele que saiu primeiro no Brasil, pela Todavia, Dementia 21. Foi um quadrinho que de início eu tava gostando, mas depois acabei
desanimando. Eu lembro que o meu Dementia 21, inclusive, eu dei para doar e eu nem terminei. Aí, recentemente, então, ano passado, eu comprei e esse ano eu fiz a leitura de Pedacinhos, que tem sido um dos mais famosos do autor até o momento, também publicado pela Dark Side. E Pedacinhos foi um quadrinho que eu, de fato, não gostei. Ele tem ali a primeira história focada numa questão metalinguística e de como o autor tenta, ele se coloca inclusive na história, enfim, ali é uma história de assassinato e tem essas questões metalinguísticas. E depois vem outros contos para fechar o gibi. E a Anamorfose acontece a mesma coisa, a gente tem um conto central e depois pequenos contos que não dialogam com esse principal. Eu terminei isso aqui e eu acho que o Shintaro Kago, de fato, talvez não seja um autor para mim. Eu sinto que nesse primeiro conto ele tenta fazer de novo essa questão de espaço-tempo, metalinguística, uma questão ali de diferentes dimensões. E eu acho que ele tenta fazer uma grandiosidade na obra inicial. E aí é tudo mirabolante, enfim, e plot twists, etc. Mas nos contos seguintes acaba sendo contos bem meia boca, puxa assim mais para uma sexualização, enfim, tipo, é como se esse autor ele tentasse mostrar, olha, genialidade do que eu sei fazer, e depois vem os outros contos que mostram que na verdade não tem nada demais. Então, enfim, eu acho que com essa terceira ou segunda e meia experiência, eu acho que o Shintaro Kago não tem sido para mim. Mas, se eu não me engano, a editora Comic Zone vai lançar um quadrinho dele ainda esse ano e eu fiquei interessada pela temática, então quem sabe eu tente novamente, né? Mas a minha experiência até o momento não foi das melhores. Li também Hairbreaker Hotel, da plataforma 21. Esse aqui é das escritoras e quadrinistas Micol Ariana Beltramini e Agnese Inocente. Esse é um quadrinho que eu já tinha lido mais ali para o início do ano, de forma digital, e eu reli então para esse mês na minha parceria com uma livraria leitura, então vai sair na newsletter e no blog deles a minha resenha futuramente. E depois eu vou lançar também nas minhas redes sociais. E esse é um quadrinho em cores pastéis, enfim, a arte é super fofa e aqui a gente vai acompanhar 4 adolescentes e cada um deles tem uma história diferente que vai ali ter uma conexão. Eles vão para esse hotel que serve para curar corações partidos. Então, é um hotel que não existe em nenhum espaço-tempo, bem naquela ânsia de querer sumir ou tentar refazer as coisas. E aí cada um desses personagens acorda então no Hairbreaker Hotel para que eles possam se curar desse sentimento e dessas desilusões amorosas que acometeram eles. É um quadrinho bem fofo, bem singelo e eu gostei bastante. Eu sinto, inclusive, que nessa releitura eu consegui dar captar um pouco mais a essência do quadrinho e aproveitar mais ele. Ele tem também ali uma questão sobre baralho das cartas, né? Cada personagem é um naipe de carta e é um quadrinho bem interessante. A gente vai ter a questão ali sobre querer mudar para conquistar alguém, sobre o medo de crescer e também como lidar com o luto. Então, mesclando questões amorosas, ele consegue trazer uma narrativa que vai além e faz a gente refletir sobre isso. Esse mês de julho, eu fiquei fissurada em uma coisa, e essa coisa é Battle Royale, do Konshun Takami e Masayuki Taguchi, publicada aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim, nesses tijolos de mais de 600 páginas. Eu tinha lido um mês atrás o volume 1, e aí então em julho eu peguei o volume 2, 3, 4 e 5 para finalizar de vez essa série e li tudo em um final de semana, tipo de sábado até domingo de tarde eu já tinha acabado isso aqui porque eu estava
fissurada em Battle Royale, nesses personagens e no que ia acontecer, apesar de ser uma coisa meio óbvia, já que a gente sabe que a temática de Battle Royale é um grupo de alunos, eles são escolhidos aleatoriamente, uma turma do 9º ano, e eles são, então, levados até uma ilha isolada, e basicamente eles têm que matar um ao outro até que sobre somente um sobrevivente para ganhar o programa. Então aqui o Khonshu e o Masayuki eles vão falar nessa questão totalitária, tem essa divergência política ali, é um estado onde ele é controlado por, enfim, governantes, que inclusive repudiam certas músicas, o gênero do rock é bem proibido nessa província. E então a gente vai acompanhar esse grupo de jovens, eu acho que são 44 alunos, se eu não me engano, de início, ou 42. E aí então a gente vai ver um pouquinho da narrativa de cada um desses personagens que se tornam mais centrais para a história fluir. E ao longo dessas mais de 2.000 páginas ao total, eu acho que desenvolve super bem e a gente consegue ter um panorama geral da vida de cada um, enfim. Para quem não sabe, Battle Royale originalmente era um livro escrito também pelo próprio Konshun Takami, e depois o autor resolveu, então, em parceria com o Masayuki Taguchi, realizar essa adaptação em mangá, onde ele conseguiu fazer uma perspectiva melhor em relação aos personagens, ampliar essa história para que a gente conhecesse um pouquinho mais cada um deles. Eu li um pouco do livro, eu lembro que eu cheguei até a metade ali, e de fato estava bem divertido, entre aspas, mas enfim, era um livro que estava me conquistando, mas eu acabei abandonando simplesmente, eu estava muito numa fase de abandonar livros, então acabei não dando continuidade, mas aqui no mangá eu engatei uma e fui até o final. E acho que aqui a gente tem personagens muito cativantes e que conseguem ser bem característicos. Enfim, a gente tem ali uma questão de estereótipos para cada personagem, mas acho que isso não incomoda. Na verdade, o que incomoda um pouquinho em Battle Royale são algumas questões de descrença que a gente tem que ativar. Por exemplo, eles são alunos do 9º ano, se eu não me engano. 8ª série, 9º ano. Então, assim, eles têm 14 anos. E, conforme todo mundo que já viu, enfim, alguma arte desse mangá, sabe que eles parecem, tipo, 18 anos, 20, algumas vezes. Eles parecem muito mais velhos do que deveriam. Enfim, as mulheres ali totalmente sexualizadas e gostosonas, elas parecem muito mais velhas. Os personagens, assim, os meninos super musculosos, enfim, eles parecem muito, muito mais velhos do que deveriam. Então, acho que nisso a gente consegue sair um pouquinho ali da percepção, porque, tipo, poxa, isso aqui não tá com cara de quem tem 14 anos, mas ao mesmo tempo puxa algumas coisas que remetem a isso, sabe? A gente tem o personagem principal, que é o Shuya Nanahara, e ele parece, sim, um pouco mais infantil, ele tem bem essa sede de justiça e de eu não vou deixar o governo me dominar. A gente tem um pouco essa qualidade bem característica e caricata dos personagens ali. A questão do Shui é muito engraçada, ele tem esse senso de justiça, enfim, são frases até que se tornam bem repetitivas no mangá, mas eu acho que isso não atrapalha em nada, nada mesmo. Eu tô citando isso só para nível de conhecimento, enfim, para quem ainda não leu a obra, mas não atrapalha de jeito nenhum. Foi um quadrinho que me marcou e que eu terminava um e já corria para pegar o próximo volume. Inclusive, foi ótimo eu ter completado essa coleção antes de iniciar a leitura, porque eu acredito muito que se tu pegue o volume 1, leia hoje, e tu ainda não tenha o restante da série, vai dar um ataque no coração, porque
cada volume termina num gancho e a gente quer muito saber o que vai acontecer com essa história. Enfim, é realmente muito fluida e recomendo bastante para todo mundo. A edição tá impecável, eu acho que é sim o mangá mais bonito aqui do Brasil e vale muito a leitura. É muito, muito bom mesmo. Eu li também, esse foi o primeiro lido do mês, O Livro dos Pássaros, da Lark, publicado pela própria editora, enfim, da Lark, né? Que é a Corvo Mateus. E aqui a gente vai acompanhar um grupo de passarinhos que trabalham na Cat.co, que é uma empresa regida por um gato. Então a gente vai ter aqui questões trabalhistas, tem piadas, enfim, com esse sistema empresarial e bem nesse sentido de o gato, que é um ser dominante em relação aos passarinhos, dominar os empregados, né? A gente trabalha bem aqui com uma questão de hierarquia. E essa é para ser uma paródia das empresas modernas, enfim, tipo, aqui a gente tem geladeira, a gente tem ping-pong para quem quiser, enfim, ele tem muito essa questão corporativa, é super divertido. E o Roberto, que é o nosso passarinho principal, o sonho dele é, na verdade, ser escritor de poesia, e ele acaba por precisar trabalhar, né, para se manter, mas ao mesmo tempo se manter no quê? Porque ele até tem uma amiga que, tipo, eles são pássaros, eles continuam sendo pássaros, eles não precisam fazer nada além de sobrevoar e fazer ninhos. Mas ele diz que ele precisa tomar um rumo na vida dele, e aí então ele entra na empresa da Cat.co, que é essa empresa gerida por um gato, que na hora de demitir os funcionários, a gente acaba vendo bastante essa questão do corte, quando na verdade ele quer devorar os pássaros, né? Então é um quadrinho super divertido. A Lark, esse é o primeiro trabalho dela que eu li, mas já me deu a vontade de ler todo o resto das coisas que ela publica, porque é um quadrinho de fato muito divertido. Eu demorei muito tempo para ler, tá? Para comprar esse quadrinho e valeu super a pena porque foi muito, muito engraçado. Isso aqui dá boas risadas, mas a gente consegue também ali tirar umas questões de reflexão em relação ao nosso ambiente de trabalho e o capitalismo como um modo geral de regir essa parte da nossa vida. Então, esse é um quadrinho bem divertido e muito engraçado. Eu li também O Departamento da Verdade, O Fim do Mundo, esse é o volume 1, publicado pela editora Devir, e ele é escrito pelo James Tynion IV e desenhado pelo Simmons, esqueci o primeiro nome dele. E esse é um quadrinho muito bom mesmo. E aqui a gente vai acompanhar, tipo, pequenos contos dentro dessa narrativa, que é onde o mundo é moldado de acordo com o que a grande maioria das pessoas acredita. Então, por exemplo, em um mundo onde a gente tem uma grande força de terraplanistas, a Terra pode vir a se tornar sim plana, como se ela nunca tivesse sido redonda. A gente tem ali também uma questão de tipo pé grande, enfim, e até um que eu acho bem marcante, que é sobre massacres em escolas. Aqui, a mãe de um dos garotos que perdeu a vida num desses massacres, as pessoas ao redor começam a impor tantas fake news relacionadas a isso, a de que tudo isso não passou de atores e uma invenção do governo, que de fato a própria mulher que foi abalada por essa perda começa a se questionar, enfim, a questionar o que é real e o que não é. E esse é um mundo bem perigoso, então, onde o que a maioria pensar, se aquilo tomar força suficiente, vai vir a se tornar realidade nesse mundo. E para isso existe o Departamento da Verdade, que é uma comissão de pessoas que impede que essas criaturas mais reacionárias, enfim, ali que implementam esse tipo de notícia,
acabe se espalhando. Então a gente vai ver o Cole, que é o personagem principal nisso. Ele é recrutado pelo Departamento da Verdade. Junto com ele a gente vai entendendo do que se trata e quais são esses tipos de teorias que o departamento lida, ao mesmo tempo que o Cole ele é atormentado desde criança por uma questão ali com um demônio devorador de bebês que ele vê, e tem ali todo um conjunto de pânico satânico que existia na época, enfim. É um quadrinho super bom, ele é bem denso, tá? Mas ele flui bem e eu tô ansiosa para ler o segundo volume. E até eu postei uma resenha sobre esse quadrinho no meu Instagram e uma pessoa comentou, e eu concordo muito, porque eu acho que ele falou algo do tipo: até hoje eu não entendi se esse quadrinho é contra ou a favor das conspirações, enfim, dessa questão politizada das fake news, porque de fato tem momentos em que a gente acha que vai acontecer uma coisa, e aí, mais ali pro final, a gente descobre que, na verdade, o departamento está agindo de outra forma, enfim. Tem todas essas reviravoltas que acontecem num emaranhado de situações. E é um quadrinho muito, muito, muito interessante. Acho que todo mundo precisa dar uma chance. Valeu muito a pena essa leitura. O último quadrinho físico que eu tenho aqui é Hazel, se eu não me engano pronuncia assim, do Jeff Smith, publicado aqui no Brasil pela editora Todavia. Esse é um quadrinho do mesmo autor de Bonnie, da trilogia Bonnie de fantasia, que é um quadrinho que eu amo, 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 quero muito reler. E aqui em Hazel a gente vai ter já um contexto bem diferente. É um quadrinho bem grosso, ele tem mais de 400 páginas e foi vencedor do prêmio Eisner. E isso aqui é uma loucura, é um compilado de loucuras que o Jeff Smith resolveu colocar em tela. Aqui a gente vai acompanhar uma graphic novel que vai falar sobre física quântica, Nikola Tesla, viagem no tempo e amor e muita ciência, enfim. É um quadrinho bem recheado de questões científicas que, por vezes, tu pode vir a ficar um pouco perdida. Eu, pelo menos, fiquei. Mas é um quadrinho, sobretudo, que vai falar do Hazel, que ele é um ladrão de obras de arte. E aí, a partir disso, a gente descobre, enfim, o passado do Hazel, que ele era um cientista, enfim, que criou ali um traje para viajar por dimensões. E aí, então, é assim que ele facilita o trabalho dele roubando obras de arte, sem ser pego. Mas isso abre os olhos de uma polícia investigadora sobre essas viagens, enfim, a gente tem toda ali como se fosse uma área 51 sobre isso. A gente vê que o Hazel e o melhor amigo dele, que criaram juntos esse traje, eles eram muito fãs do cientista Nikola Tesla, eles se baseiam super nisso, e aí então a gente vai ver essas formas de diário também sobre o Nikola, enfim, tem muita doideira aqui, muita coisa científica. E ao mesmo tempo tem amor, porque sim, o Hazel ele é apaixonado pela Maia, que a princípio morreu, e aí a gente vai ver toda a doideira em volta disso, tá? É uma loucura de verdade, com certeza merece muitas releituras para entender tudo que se passa aqui, mas é um quadrinho divertido, curioso, tá? Eu acho que ele é bem curioso e ao mesmo tempo bonito. Eu gostei dessa leitura, é uma leitura que desafia e acho que vale a pena dar uma chance. Ele tem aí esse misto de ficção científica, bem diferente da fantasia de Bone, e conta com esses elementos reais, né? Do Nikola Tesla, enfim, Albert Einstein, a gente vai ver um pouco de tudo aqui e é uma doideira. Falando um pouquinho dos livros e quadrinhos que eu li de forma digital, eu esqueci de pegar um, tá? Agora que eu fui olhar no meu Notion, para quem não sabe, é onde eu escrevo, enfim, o mês de leitura e o que eu li. Eu li um livro, Pedra, Papel, Tesoura, da Alice Fenney, se eu não me engano, publicado pela editora Darkside, tá? E esse é um thriller onde basicamente é aquela coisa, né? Um casal vai passar o final de semana em um lugar isolado onde eles acabam presos
presos, e a premissa é de que existem muitos segredos entre eles. Os dois talvez não se conheçam como deveriam, e aquela premissa de que somente um vai voltar para casa. É um thriller que até certo momento ele parece tipo bem óbvio, mas na verdade existem reviravoltas, tá? E até mais de uma, e o final me surpreendeu bastante. E é um livro que eu gostei muito, assim, foi um dos primeiros livros de romance, e não versão em quadrinhos, que eu li esse ano, e de fato fiquei fissurada e queria muito saber o que ia se passar por trás daquelas reviravoltas. Eu li também A Metamorfose, do Peter Cooper. Esse é um quadrinho bem antigo da editora Conrad, e ele é uma adaptação então do Peter Cooper no livro do Kafka, A Metamorfose. A gente vai acompanhar então no quadrinho o personagem principal, né, o Gregor Samsa, quando ele acorda como uma barata gigante, e basicamente a primeira coisa que ele pensa é: meu Deus, estou atrasado para o trabalho, mas eu tô me sentindo mal, as coisas estão estranhas. Tipo, ele coloca totalmente em segundo plano o fato dele ter se transformado numa barata, e passa na frente disso as necessidades financeiras, enfim, toda essa questão de responsabilidade que ele tem com a família dele, principalmente, já que ele ajuda a família financeiramente, e aí então esse é um pilar que se perde, e o Gregor ele vai ter então essas questões de quanto ele deixa de ser útil e amado pelos familiares e por todas as pessoas que o cercam. É um quadrinho bem curto, e eu ainda não cheguei a ler A Metamorfose, a versão do Kafka, né, original, mas estou com bastante vontade, talvez ainda esse ano eu vá atrás, porque de fato esse quadrinho eu já achei ele bem melancólico e tocante, e a gente percebe bem essas questões do capitalismo e de realmente tu ser descartado facilmente quando não convém mais às pessoas que te rodeiam. Li também Alvo Humano, volume 1 e 2, do Tom King e Greg Smallwood. Esse é publicado pela Panini, né? E eu gostei muito. Adorei Alvo Humano. Eu achei que talvez eu não fosse gostar, porque, enfim, para quem sabe, eu não sou uma grande fã de quadrinhos de herói, não é um gênero que me atrai, que eu vá, de fato, atrás, conhecer. Pode até ser um pouco de preconceito sem ter lido grandes obras, mas, enfim. E Alvo Humano, então, ele tem um espectro de super-heróis, né? Mas ele vai além disso, e eu achei muito parecido com a narrativa do Ed Brubaker, que é o meu reizinho, mora no meu coração. E eu adorei isso. Aqui no Alvo Humano a gente vai ver o personagem principal. Ele, pelo que eu entendi, tipo, tive que pegar um cachorro aqui porque ele tava desesperado latindo pro outro. O Alvo Humano, o personagem principal, se vocês repararem que eu não falo o nome da maioria dos personagens, enfim, é porque a minha memória é muito ruim para isso, tá? E às vezes eu tô com preguiça de anotar no Notion tudo que eu deveria, então tem coisas que eu não tenho aqui escrito quem é o autor, mas eu vou escrever aqui embaixo na legenda do vídeo, tá? Mas enfim, o personagem principal do Alvo Humano, ele é como se fosse um mestre dos disfarces, onde ele consegue se transformar em diferentes pessoas, e nesse encadernado ele se transforma no Lex Luthor para identificar quem é que quer matar o Lex Luthor, né? Ele vai sofrer ali um atentado, e o personagem que é o Alvo Humano é quem sofre no lugar do Lex Luthor, então, esse atentado. E o desafio dele é localizar e descobrir quem é essa pessoa. Mas as coisas dão errado quando, na verdade, ele acaba acidentalmente sendo envenenado de verdade, e então o veneno que era para o Lex Luthor acaba no corpo do Alvo Humano, e com isso ele tem somente 12 dias de vida para, enfim, conectar todas as linhas, descobrir essa investigação, quem foi o real assassino,
e principalmente resolver a vida dele ali, já que ele também começa a se envolver com uma das personagens da Liga da Justiça, mas é uma Liga da Justiça anterior, tá? Não é Batman e Superman, são outros personagens. E que ela é a Gelo, se eu não me engano. E, enfim, é um quadrinho que eu adorei, como eu já disse, ele passa muito a vibe de um suspense, um thriller investigativo feito pelo Ed Brubaker, então eu gostei muito. Gostei da narrativa do Tom King e os desenhos eu achei maravilhosos, as cores também me remeteu muito a esse universo de fade out, reckless, enfim. É um quadrinho que eu gostei bastante e adoraria que a Panini trouxesse um encadernado edição definitiva, ou enfim, compilasse os dois em um só, já que o volume 1 tá muito esgotado e a gente não acha em lugar nenhum, porque eu adoraria reler por meios legais para entender se eu de fato captei tudo, enfim. Foi um quadrinho que me surpreendeu bastante e eu adorei. Li também Colorindo a Dor, esse é da Pris Galatio e ele é publicado pela editora Visceral, se eu não me engano. E é um quadrinho onde a autora vai falar de forma autobiográfica a respeito do luto de um fim de um relacionamento que ela teve e como isso mexeu com ela em termos de questões depressivas, enfim, é um quadrinho bem tocante e emocionante a respeito dessa trajetória e vivência que a Priscila passou ao longo desse período, enquanto ela tentava se recuperar e juntar os pedaços, enfim, depois desse relacionamento. Eu até falei no vídeo de tag, foi o primeiro quadrinho que me fez chorar, teve uma parte ali específica do final que eu fiquei bem emocionada. E é um quadrinho sobre querer viver e a vontade de seguir em frente, mas ao mesmo tempo as dores que isso transmite. E é uma narrativa muito bonita e muito corajosa, inclusive, da autora ter se exposto dessa maneira. É um quadrinho que eu gostei bastante e me marcou muito. Li também Nos Olhos de Quem Vê, da Elodângelo. Esse é publicado pela editora HarperCollins aqui no Brasil. E é um quadrinho da Elo que vai contar literalmente sobre os olhos de quem nos vê, né? Ali tem toda uma relação estética em relação à mulher, né? Como a gente é cobrada pelo nosso físico, pela nossa beleza, cabelo, enfim, como tudo importa para as outras pessoas que nos enxergam e todo esse papel e beleza que a gente tem que manter, senão a gente acaba sendo subjugada, né? E é um quadrinho também bem pessoal da autora, ela coloca ali questões dela, enfim, do corpo dela e dos traumas que ela tem ao longo da vida e de como isso moldou a personalidade dela até hoje. E também acho que é um quadrinho bem bacana, bem tocante, mas que ao mesmo tempo tem bastante humor, essa é uma característica da Elo. E é um quadrinho, então, que se torna ao mesmo tempo reflexivo, mas divertido. E acho que vale também super a pena dar uma conferida. Aí, o meu primeiro audiobook da vida foi Mônica Vai Jantar, do Davi Boaventura. Esse tá disponível na Audible, tá? Assim como o outro que eu vou contar daqui a pouco. E Mônica Vai Jantar é super rápido, ele tem ali menos de 2 horas de narração. E a gente vai acompanhar literalmente a trajetória dessa personagem chamada Mônica se arrumando para ir no jantar de confraternização da empresa onde ela trabalha, né? Que é uma loja. Mas, tipo, ali nos primeiros 2 minutos de audiobook, a gente descobre quando o marido dela chega em casa, enfim, espancado e sujo, que ele foi expulso do transporte público porque ele estava se masturbando dentro do ônibus. E isso é um choque para a personagem, não era uma coisa que ela esperava, e muito menos o leitor. E aí, então, a Mônica precisa lidar com todos esses pensamentos, ele se torna uma espécie de thriller psicológico na mente da personagem principal, onde
ela precisa pensar em como ela vai lidar em relação a isso que ela acabou de descobrir do marido, sobre esse jantar que ela não quer ir, mas ela é obrigada, sobre as metas que ela tem no trabalho, o chefe abusivo dela, que não para de enviar mensagens, enfim, o local de confraternização, que já mudou diversas vezes, enfim, a gente vai ver toda essa euforia ansiosa da personagem em um turbilhão de coisas que vai crescendo numa narrativa bem fluida e de... tem um nome específico para isso, mas enfim, é uma sucessão de pensamentos. Ele não tem uma narrativa paragrafada, ele é fluxo de pensamentos, tá? E é um livro pesado, né? Ele tem essas questões sensíveis e a gente vai ver literalmente como a vida dessa mulher vira de cabeça para baixo, como essa notícia, enquanto ela precisa se arrumar para esse evento. Eu fiquei assim chocada. O próximo audiobook foi um péssimo dia, da Natália Borges Polesso. Esse é publicado pela editora Dublinense e também está disponível na Audible. E aqui a gente vai ver pela visão da Natália, que é o nome da personagem principal, dois eventos caóticos que aconteceram, né? Foi um péssimo dia, um dia específico para a mãe dela e o outro para o pai. A gente vai acompanhar na narrativa dessa criança pré-adolescente sobre esses dois eventos caóticos que ocorreram na vida dos dois pais dela e de como as coisas acabaram se resolvendo ou nem tanto, enfim. É um livro super divertido e ao mesmo tempo também humano, onde a gente consegue perceber essa dualidade entre quando as coisas acontecem de uma forma tão errada e deixa a gente desconexo e de mau humor, enfim, mas como isso pode ser também positivo para uma outra visão e de que, tipo, foi um péssimo dia, mas a gente ainda vai ter o próximo, então as coisas podem acabar melhorando de um jeito ou de outro. Depois eu li A Face Mais Doce do Azar, da Vera Saad, e esse é um livro também bem curtinho e está disponível no Kindle Unlimited, onde a gente vai acompanhar a história da Dubianca, também é uma personagem ali nos seus 12, 13 anos, no retrato de um Brasil que acabou de passar pelo fim da ditadura e logo vem ali as questões econômicas do novo plano Collor, né? Então, quando o Collor rescinde a poupança de todos os brasileiros, a gente vai acompanhar a visão da família da Dubianca e de todas as necessidades que eles passam e, ao mesmo tempo, do crescimento dela, enquanto esse turbilhão de coisas vem acontecendo e atingindo a família dela, que se torna mais vulnerável, enfim, eles precisam começar a viver de favor na casa dos tios dela, e ali a gente vai ter todo um contexto, enfim, o pai dela enlouquecendo aos poucos, a relação deles com os vizinhos e uma pegada ali do tio dela mais esquerdista e anarquista. Então a gente vai vendo esses elementos tipicamente brasileiros naquela época e, enfim, de como essas tragédias moldaram a personalidade e a rotina das pessoas que precisaram enfrentar essas mudanças tão caóticas na inflação, enfim, em respeito à política brasileira. Então, é um retrato tipicamente brasileiro e é um livro muito bom. Ele traz também seus dramas e ele tem elementos fortes como abuso, enfim, questões mais sensíveis. E aqui eu acho que a Vera ela consegue trazer uma veracidade muito grande para os fatos e é como se fosse uma história autobiográfica, como se a gente estivesse lendo de fato um diário da Dubianca, quando na verdade é uma história, né, inventada pela Vera e que eu acho que transcende gerações. Por último, se eu não me engano, eu li Carta ao Pai, do Franz Kafka, também no Kindle Unlimited. E aqui a gente tem um ensaio, um monólogo
de suas 100 e poucas páginas, onde o Kafka na vida real, isso foi publicado depois do falecimento do autor, a gente tem então essa grande carta que ele escreve, mas nunca envia ao pai dele, né? E depois ali com os registros da morte dele, isso acabou sendo documentado e publicado. Esse é um monólogo bem tocante e verdadeiro, porque de fato era o Kafka querendo transpassar para o pai dele todas as questões da vida e de como ele sempre se sentiu acuado e humilhado e de como ele via a figura paterna dele tão ameaçadora e, enfim, o quanto isso diminuía ele como ser humano e como se nada estivesse bom aos olhos do pai. Então, é uma carta autobiográfica extremamente sensível e profunda sobre, de fato, o quanto Kafka se sentia inferiorizado em relação ao pai dele e de como essa era uma figura que deveria moldar ele da melhor forma possível e que se o pai dele fosse qualquer outra pessoa da família, ele até fala, né? Se o pai dele fosse um tio, um irmão ou um vizinho, como as coisas teriam sido diferentes, mas que nessa figura paterna ele mexia muito com o autor e isso trazia uma grande espécie de depressão mesmo ali ao Kafka, o quanto ele se sentia rejeitado, humilhado e inferiorizado por essa figura que deveria ser a mais potente na vida dele. Isso foi tudo que eu li então no mês de julho. Acho que eu consegui dar um panorama geral para vocês, falar um pouquinho mais sobre cada título. E como eu disse, se tu ficou interessado por alguma resenha que queira ver aqui em formato de vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou trazer com o maior prazer para vocês. E mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, comentar o vídeo, no que tu achou. E também, se for realizar qualquer compra na Amazon, o link está aqui embaixo. Comprando pelo link, vocês me ajudam com uma pequena comissão. E assim eu posso trazer melhorias para o canal, enfim, melhorar o meu trabalho aqui na internet.